Para outros, passa anos e anos. O cara está ali achando que está tudo bem. Ninguém sabe quem é quem. As pessoas não sabem quem é aquele cidadão, se ele realmente é servo de Deus, se ela é realmente uma serva de Deus, ou é um barulhento, um palolheiro, como disseram a Paulo lá em Atenas. Paulo, irmão, que Deus pegou ele diz assim, ó, eu conheci um homem que esteve no terceiro céu. Ele estava falando dele, mas ele não quis dizer que era ele. Paulo chegou em Atenas, passou vergonha, teve que sair de lá, como dizia minha avó, com o rabo entre as pernas. Achando ele que o conhecimento dele ia abrir portas em Atenas. Botaram ele para correr de lá. Sabe quem cuidou dele? Um construidor de rede, né? Áquila e Priscila. Foi acalmar o ego de Paulo. Mas hoje as pessoas acham que pode fazer o que quer. Acha que porque as coisas estão dando certo, nem sempre quando está dando tudo certo, Deus está. Nem sempre. Quando Elias corria de Jezabel, ele viu um terremoto e achava que Deus ia falar, Deus não estava. Mas quando viu uma voz mansa, suave, Deus falou. Deus não trabalha subordinado ao meu pensamento, à minha inteligência. Glória, a minha inteligência, a minha capacidade de interpretar as coisas. Deus é livre. Ele age como quer. Aí eu fico pensando que esses homens entram na cidade de Jerusalém e matam. Olha o versículo 6. Alguém pode ler para mim o versículo 6 do capítulo 9 de Ezequiel? Matai velhos, olha só isso, jovens e virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los, mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. Ele está falando da liderança. Ele está falando dos que tinham posição, os que tinham cargos. As pessoas fazem questão de bater no peito e dizer que tem chamada, mas não sabe que a responsabilidade vai ser requerida maior de nós. Tenho medo quando alguém diz, pastor Jair, eu já fico com as pernas trêmulas, preocupado. Pastor Jair, eu já fico preocupado. Meu Deus, o que foi? Eu errei aonde? Peraí, calma. É muita responsabilidade. Mas a Bíblia diz que os 6 homens adentraram a cidade para matar. Nem as virgens escaparam. Ali está falando, irmão, do cativeiro. Todos iriam padecer. Deus não vai deixar a igreja do Brasil como ela está. Antes da pandemia eu estava em São Paulo, ministrando naquelas grandes igrejas, naqueles grandes templos. E eu falei para alguns amigos, Deus não vai, antes da pandemia, não vai ficar como está o Brasil. Aleluia. Tanto estrelismo do inferno. Deus não vai deixar a igreja brasileira como está. Há uma promessa para esta nação. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 1992, 93, me levaram um culto na Assembleia de Deus da Liberdade, que estava pregando o pastor Napoleão Falcão. E ele disse, Deus tem uma promessa para um avivamento no Brasil. Aleluia. Ele disse que teve na Venezuela, aqui do lado, e ele entrou no templo e começou a orar. E ele disse que viu os irmãos orando, meu Deus, restaura a igreja del assim. E ele não entendeu aquilo.
Uma igreja que vinha tocando no poder de Deus nesses anos 90, a igreja brasileira. E ele chega na Argentina e na Argentina, na Venezuela, e os crentes orando, pedindo a Deus que restaure a igreja do Brasil. Glória a Jesus. Aleluia. A nossa morada não é aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não existe nenhuma promessa de Deus de bonança para a igreja. Não existe. Eu não vou mudar o meu sermão. Aleluia. A mensagem que Deus tem para nós no Brasil é 6 homens se dirigindo para a cidade com as suas armas destruidoras na mão. As pessoas pensam que Deus vai fazer do jeito que eles querem, mas não é. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus se preocupa com as mínimas coisas da sua igreja, mas Deus está preocupado com o caráter cristão de cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Deus se preocupa com o perfume que você usar. Deus se preocupa com o shampoo que você compra no seu cabelo. Mas Deus se preocupa mais ainda com a tua moral, com o teu caráter. O que dizem de mim, de você aí fora. Quando você passa nos lugares, qual a marca que você deixa? É a marca de uma verdadeira hebreia? É a marca de um verdadeiro hebreu? Ou as pessoas estão dizendo, nunca eu vou ser crente por causa dessa pessoa? Aleluia. Você não esperava ouvir isso aqui hoje, né? Aleluia, Jesus. Uma certa feita encontrei o irmão Lázaro em Brasília, no aeroporto. Mas a gente se encontrava muito. Nessa época eu andava muito de avião. Me encontrei com Lázaro. A gente não conseguia se ver mais. Os sanduíches, os pão com ovo do Olodum, a gente deixou de comer. Porque era isso que a gente comia no Olodum. Pão com ovo e suco do baitacão. Fumar maconha e cheirar cocaína. Quando não tinha dinheiro para comprar maconha, cheirava cola de sapato. Aí um dia encontrei ele, tá? Deus usando. Eu me lembro que eu estava viajando quando eu cheguei em Salvador, me lembro como hoje, quando eu liguei o rádio, uma música do Olodum e por cima jogou uma música gospel. Eu disse, vixe, quem é esse? Era Lázaro. Aí o pai falou comigo assim, vou usar, vou influenciar essa nação através desse moço. E foi desse jeito. Ganhou uma multidão. Satanás nervoso. Aí eu vi o zum que o irmão Lázaro ia para a política. Aí eu estava naquela época, irmão, virado, cheio de Jesus. Encontrei ele no aeroporto. O pai disse, fala. Peguei na mão dele assim, puxei ele para mim. Pá! Negão, estou vendo dizer que tu vai entrar na política. Se tu entrar, o bicho vai pegar para teu lado. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para influenciar uma multidão. Se Lázaro estivesse conosco hoje na Bahia, ele seria o senador da República, ia ganhar para Jacques Wagner, ou para Otto Alencar, que reelegeu como senador novamente. Mas ele seria o senador, ele não perderia. Mas Deus permitiu que ninguém entende a morte do negão. Até hoje. Deus não brinca. Não brinque com Deus. Eu vou fazer 30 anos pregando o Evangelho. Tomando pau, madeira de 4 quinas no lombo, mas apaixonado por esta obra. Aleluia. Não sou pregador famoso, não exijo nada de ninguém. 30 anos, se não for verdade, Deus derruba esse avião comigo.
Não crio problema com ninguém. Pau. Madeira de 4 quinas. Deus me chamou para influenciar pessoas. Eu já dei o maior prejuízo a Satanás. Falo isso debaixo do sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. E você que me ouve por esta live, fique sabendo você que Deus tem pressa na sua vida. Porque o dia de amanhã não nos pertence. Amém, Senhor. Os homens estão brigando pelas coisas papável. As coisas que você pega, que você toca, que você sente, que você vê. Mas Deus está lutando por algo que os homens naturais não compreendem, que é o reino de Deus, que é a eternidade com Ele para sempre. Deus me trouxe aqui para dizer a vocês que Ele quer mudar a história desta cidade. E não será o pastor Jair, não será a apóstola, não será o apóstolo Jeremias, nem o apóstolo Luiz Oliveira, mas é você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É você que Deus vai usar. Você vai esquecer de você e vai pensar na vida do outro. Deus vai te usar nesta terra. Deus vai reunir você. Irmão, sabe o que está acontecendo no Brasil? As pessoas estão se reunindo só para lutar por bens materiais. As pessoas estão preocupadas só em melhorar materialmente. Mas se você ler o livro História do Cristianismo, se você ver os heróis da fé, quem já leu esse livro, Os Heróis da Fé? Quem? Algumas pessoas. Se você ler aquele livro e você não chorar, tem alguma coisa errada com você. Porque eu já li mais de 10 vezes. Eu leio, eu choro. Eu leio, eu choro. Irmãos, eu fui estudar, fui fazer direito, me formei, passei na primeira oportunidade, passei na primeira fase da OAB e vou fazer a segunda. Espero em Deus que consiga. E eu quietei com pregação do Evangelho. Eu não saía, eu não estava com aquele, voltado para isso. Mas Deus tem bradado na minha alma. Aleluia, Jesus. Nós desenvolvemos um trabalho em Salvador. A gente cuida de traficante, de assassino, de ladrão. A gente está em casa, o telefone toca quando vai ver uma mãe desesperada, o filho está lá para morrer. E a gente entra na boca de fumo, vai lá buscar as almas. Às vezes a gente consegue tomar da mão da polícia. Eu falei hoje para o major. Foi isso, pastor? Apóstolo. A gente consegue tomar, às vezes, da mão da própria polícia e levar para a casa de recuperação. Aleluia, Jesus. São várias casas de recuperação em Salvador, na Bahia. Não sei se os irmãos já ouviram falar do pastor Sargento Sidónio, que agora é capitão. Tem um trabalho extraordinário. Agora, nesse dado momento, tem em torno de 1.500, 1.600 homens dentro daquela casa. Ele mora lá dentro com eles. Enquanto você, às vezes, está no seu sofazinho, sentado com os controles na mão, ou no seu quarto com o ar-condicionado ligado, muitos estão trabalhando de madrugada em prol do reino de Deus. Aleluia. Mas a todo que tiver um sinal, não vos chegueis. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que João foi o único apóstolo. João capítulo 24, 19, versículo 25. João foi o único dos apóstolos que foi para a beira da cruz de Jesus na hora que ele ia morrer. João foi o último. Ele tinha marca. Ele ficou lá. Nenhum dos outros, nenhuma daquelas mulheres, outras que foram abençoadas, que receberam o milagre, estavam lá. Só as 4 Marias e João. Por causa de um feito de João, ele foi o último dos apóstolos a morrer. E morreu de velhice. Porque ele cuidou de Maria. Existe uma norma
lá. Que todo cidadão que morresse crucificado, a família perderia a casa. Tiravam a família de dentro, elas ficavam olhando, a família olhando, e eles derribavam o telhado e depois derrubavam as paredes da residência. E a pessoa ficava no mundo sem ter onde reclinar a cabeça. Aí Jesus chama Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. Meu filho, eis aí a tua mãe. O texto vai dizer que a partir daquele momento, Deus, ou o discípulo, a tomou em sua casa, a recebeu em sua casa. Por causa desse feito de João, Deus fez com que ele fosse o último a morrer, morresse de velhice. Ele escreveu a carta às 7 igrejas da Ásia no Apocalipse. João foi o apóstolo mais bem sucedido de todos. O que eu quero dizer para você esta noite? Que com a ação sua, Deus vai mudar a história da rua onde você mora, Glória a Deus. da sua cidade, Aleluia. da sua empresa, do seu negócio, da empresa que você trabalha. Aleluia. Deus vai suprir. Deus vai resolver o problema. Mas para tanto, você precisa fazer algo. Irmão, quem era eu? Eu estava no Olodum, mas o dinheiro do Olodum não fazia nada. Lázaro até escreveu, né, que a gente conversava muito sobre quem era nós, e ele escreveu: quem era eu? Escravo do pecado, quem era eu? Escravo e maltratado, quem era eu? Quem éramos nós? Hoje nós precisamos abraçar essa fé. Precisamos sacudir os lugares por onde passamos. Não adianta a gente ser crente almofadinha, não adianta. Porque enquanto você está quietinho aí, as pessoas estão morrendo aí fora. Não é necessário sair um pregador de longe, uma cantora, um casal de missionário, de apóstolo, para botar na sua cabeça que você precisa fazer alguma coisa. Não é necessário. Aleluia, Jesus. Imagine se a igreja primitiva, se bem que a igreja primitiva só fez o que fez porque eles começaram a correr. Eles corriam e eles iam correndo com medo dos romanos, com medo dos judeus, mas pregando o evangelho. E a igreja foi crescendo. Mas tem gente que não prega, tem gente que não fala, tem gente que não ora, tem gente que não faz uma reunião dessa aqui. Sabe o que faz a igreja crescer? Essas reuniões. Glória a Deus. Aleluia. Você está dizendo que é culto na igreja? Não. É reunião nos lares. A senhora já pode, pastora, marcar na casa da irmã aqui. A irmã já marca na casa de outro. A irmã já marca, entendeu? E aí vira bola de neve. Será que Deus não está vendo o que você está fazendo? Aleluia, Deus. Será que Deus não está observando o que você faz em prol do reino? Mas se você está de braços cruzados, se você só quer receber, os 6 homens das armas destruidoras nas mãos estão aí, procurando. A Bíblia diz que o adversário, o inimigo das nossas almas, está bramando como leão. Irmãos, uma igreja que opera em uma velocidade forte, ela é temida pelo inferno. Uma igreja que não tem medo. Eu falei ontem sobre a igreja de Roma. Que igreja que não temia essa afronta. Jerusalém naquela época, quando viu aqueles homens, era para eles estar preparados para receber aquilo, mas não estavam, porque eles negaram a sua fé, porque eles se envolveram com deuses estranhos, porque eles passaram a viver uma cultura que Deus abominava. Hoje não é diferente. As pessoas estão negando a sua fé por coisas supérfluas. As pessoas não conseguem fazer limo. Minha avó disse que quando a pessoa estava firme, fazia limo na igreja. Limo, aquele negócio verdeado que dá-se nos cantos da casa.
limbo. As pessoas não conseguem, porque trocam de igreja como trocam de roupa. Não conseguem sentar e ouvir o pastor ensinar uma palavra de Deus. Mas quando a gente estava no carnaval, eu passava a noite toda assim. Mas a gente não consegue fazer nada na igreja. Tudo a gente está cansado, não pode. Tem um culto ali, choveu, não vou. Mas a gente dançava o carnaval na chuva, apóstolo. Toró caindo e a gente lá dançando. Mas a gente não pode ir num culto porque caiu uma garoazinha. Não pode. Senão vou amanhecer com a renite agitada. Irmão, é assim, é desse jeito. Aí eu estou falando comigo também. Não estou falando com você não. Estou falando comigo. Que a mensagem ela vai, ela corta de dois lados. Mas Deus tem uma palavra para nós esta noite. Uma palavra viva. Aleluia. Deus sabe de cada necessidade de cada um dos senhores. Glória a Deus. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe que eu estou aqui desesperado, orando a Deus para que Deus mande minha perua para eu fazer meu trabalho na Bahia. Eu estou aqui por causa de uma perua que eu preciso comprar. Para botar colchão, botar fogão, botar alimento, cesta básica e levar para as casas de recuperação e para o sítio da bênção. Projeto Resgatar. Deus sabe. Eu estava desesperado, angustiado, e o apóstolo me deu uma palavra forte. Ele nem percebeu, mas Deus me quebrou. E eu fui para aquele quarto dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor acalentou a minha alma. Aleluia. Deus sabe de todas as coisas que você precisa. Aleluia. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe que você quer um milagre e você quer um milagre hoje. Deus sabe que você não quer um milagre amanhã. Deus sabe que você quer um milagre agora. Porque Deus sabe que nós somos imediatistas. E Deus não liga para isso. Deus faz. Aleluia. Deus não é como os homens, que quando você quer uma coisa, você fica pedindo: calma, para com essa agonia, vai para lá. Eu te dou quando eu quiser. Deus não é assim. Deus dá. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus te dá. Deus te dá. Aleluia, Jesus. Você acredita nisso? Você acredita na vitória de Deus em nossas vidas? Eu creio, Deus. Quem entendeu a mensagem de Deus? Glória a Deus. Eu falei de 6 homens que entram, mas havia um homem no meio desses 6 que tinha um tinteiro e ele marcava Aleluia. as testas dos que gemiam por causa das abominações. Ou seja, o indivíduo estava pecando ali, fazendo o que era errado. Você era contra, não, você está errado, não faz isso. Deus não se agrada. Era isso. Aí marcava. Aí os homens chegaram e tomaram Jerusalém, rebentaram com a nação, mas aqueles que tiveram um sinal, não vos chegueis. Aleluia. Aí ele diz: começar